Eu tenho um dado aqui, que ele é o seguinte, segundo o Ministério da Saúde, hoje, mais de 80% das notificações de violência sexual contra criança e adolescente, eles acontecem dentro de casa. E uma maneira que muitos especialistas, muitos pedagogos falam que da gente proteger criança de abuso, é através de uma certa forma ter um mínimo de uma educação sexual para essas crianças entenderem o que é um abuso, o que não é. Como é que a gente trata a educação sexual dentro de um contexto religioso? Interessante. A nossa igreja, ela tem momentos de educação sexual para as crianças também. Mas a gente faz isso com muita responsabilidade, né? A gente tem os pais participantes vendo o que está acontecendo e a gente tem formas de ensinar sobre proteção sexual. Então, a gente ensina sobre partes do corpo que ninguém pode ter acesso, a gente ensina sobre o tipo de relacionamento que você pode ter com adultos, sobre questões de segredo, não é? Então, a gente tenta ensinar as nossas crianças, porque a nossa igreja tem muita criança. Nós temos trabalhos sociais com as crianças do bairro, então a gente recebe muita criança do bairro. A gente fica na periferia, lá em Fortaleza, então tem muita criança pobre, sem os pais, criadas quase que na rua o dia inteiro. Então a gente tenta congregar essas crianças e instruí-las nesse processo de proteção da própria sexualidade, para que elas saibam identificar aproximações físicas que não são apropriadas. Então a minha filha, por exemplo, a Catarina, a gente ensina para ela, ninguém pode ver você pelada, ninguém pode levar você no banheiro sem seu papai e a mamãe. Ninguém pode ver você sem roupa se não for o papai ou a mamãe. Ou com o papai e a mamãe, que a gente às vezes vai num médico, alguma coisa assim. Então a gente diz, ó, ninguém pode pegar aqui, ninguém pode pegar aqui. E a gente vai ensinando. Minha filha tem 4 anos, né? E às vezes ela vai fica no parquinho, vai pra uma coisinha, vai pra escola e tal. E aí ela fica sozinha, muitas vezes, com outras crianças. Vai na casa do amiguinho, não tem como você tá. Geralmente a gente tá perto, mas a gente quer protegê-la já, pastorear a sexualidade das nossas crianças, como a gente diz, né? E a Catarina é muito engraçado, porque às vezes a gente passa uma vergonha com ela, assim, a gente deixa ela num parquinho, aí a tia chega nela, oi, menina, ela diz, ó, não pode pegar nos meus peitos, hein? Do nada, assim, do nada. Eu digo, Catarina, a gente tem que dizer, Catarina, não precisa ficar dizendo que as pessoas já sabem que não pode. Se alguém tentar, aí você diz, tá bom? Que ela é criança, né? Aí reproduz as coisas, é engraçado. Mas tem que existir isso, precisa existir isso. Eu sou pastor de igreja. Eu lido com muitas mulheres que sofreram abuso sexual e alguns homens que sofreram abuso sexual na infância, não é? E como igreja, a gente está lá para tratar essas pessoas, né? E para não só tratar, mas para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Eu sou da igreja de periferia, eu tenho 300 pessoas na minha igreja no domingo. Tranquilamente, 30% das mulheres da minha igreja já sofreram algum tipo de abuso. É assim, que eu saiba, que eu possa calcular, né? Porque são pessoas com quem eu já conversei, fora as que nunca me contaram nada. Mas, por exemplo, a gente já teve momentos na igreja de falar sobre abuso, explicar sobre abuso para os adultos, né? Falar sobre violência doméstica, inclusive. Domingo passado, na igreja, eu falei de violência doméstica, sobre os problemas envolvendo isso. E aí a galera se aproxima para falar sobre isso. A primeira vez, digamos assim, que a gente tratou temas envolvendo violência doméstica e abuso sexual na igreja, naquele domingo, 17 meninas me ligaram. Ou mandaram mensagem no Zap. 17. Um contexto de 300. Eu não pedi pra me ligarem, eu não fiz um call to action. Me ligue, fale comigo. Elas voluntariamente, 17, disse, pastor, eu passei por isso e tal, isso me machuca até hoje, mexe no meu casamento, então me faz ter medo de casar e tal. 17 pessoas num campo amostral de 300, que não é assim uma pesquisa. 17 tomaram a iniciativa de me procurar. Imagina quantas não procuraram. Né? Então, assim, é uma epidemia, cara. É uma epidemia de abuso sexual na própria casa, de vizinho ou de parente, ou às vezes em ambientes públicos. E alguns homens passam por isso também. Tem homens da minha igreja que foram abusados sexualmente na infância por outros homens, né? Poucos por mulheres, mas é mais específico, né? Que também existe isso, né? Pedofilia de mulheres para com homens também é uma realidade, por mais que seja um pouco menos comum. Então, assim, a gente tem que lidar com isso. Existe a polêmica pública, claro, envolvendo como é que isso aparece em escolas, né? Porque aí você vai ter um professor que, por um lado, pode ser uma força para identificar uma criança que sofre abuso sexual dentro da própria casa. Por outro lado, existe um cenário cultural que a gente vive hoje em que há um tipo de interesse em uma educação sexual que vai para além da proteção do abuso, que já é expressar certos valores morais, certas questões de como se interpreta a própria sexualidade, que vai para muito além da mera proteção da criança e já passa para algum tipo de, como eu diria, educação a partir de um viés específico da sexualidade da criança, que às vezes vai contra os valores religiosos da família, vai contra os valores morais da própria casa, e aí entra toda essa polêmica. Você pergunta, Iago, você é contra educação sexual em escolas, para crianças? Eu vou dizer, eu acho problemático o tipo de educação sexual que vai se querer dar. E aí entra numa polêmica muito, muito forte no sentido público, né? Como é que a sociedade lida com isso. Eu acredito que o ambiente mais apropriado para esse tipo de coisa é nos ambientes em que os pais podem estar vendo, em que é um ambiente onde o valor religioso da família se estabelece. Minha filha estuda numa escola em que existem alguns valores cristãos. Escolhi uma escola assim.
Escolhi uma escola com valores cristãos para minha filha. E se alguém quer escolher uma escola com outro tipo de valor para seus filhos, cada um escolhe o valor que vai empregar para seus filhos. O problema é que exista um tipo único de visão de educação sexual. Eu participei, já fui do mundo acadêmico universitário, já dei muita aula em faculdade. Minha esposa fez pesquisa na área de pedagogia, ela é antropóloga da educação. E a gente sabe que existe em muitos lugares um tipo de formação para professores que visa um tipo de emancipação humana, para além do ensino acadêmico e técnico, que muitas vezes se converte em um tipo de ensino de educação sexual que está para muito além da proteção da criança do abuso, que vai para a construção de um tipo de visão específica de vida e de como lida com a própria sexualidade, com o próprio gênero e coisas assim, que muitas vezes vai contra os valores que você quer imprimir na sua própria casa, né? E aí vira essas polêmicas públicas tão profundas. Se o interesse público fosse estritamente proteção de abuso sexual, você não teria uma polêmica civil tão grande. Mas como o interesse, às vezes, vai para muito além disso, aí você tem as rupturas civis entre públicos mais conservadores e os públicos mais progressistas. Porque contra abuso sexual, todos somos, pelo amor de Deus. Quem é que não vai ser contra? É difícil chegar no meio termo, né? Acho que esse não é difícil, não era pra ser difícil. Né? Mas o problema é até mesmo a própria metodologia, né? Até mesmo o que eu quero, o que você quer, o que eu acho. Talvez até achar o que eu acho normal. Pra mim e pro meu filho, talvez você falar sobre, sei lá, homossexualidade pro meu filho desde pequeno, talvez não seja um problema. Sim. Mas talvez pra você, pro seu filho... E às vezes não é falar sobre homossexualidade, às vezes é o que vai falar sobre homossexualidade. É como se vai ensinar o respeito. Uma coisa é ensinar o respeito ao diferente, outra coisa é ensinar um tipo de normalização. Uma coisa é eu ensinar pra minha filha que se tem um homem que se veste de mulher, ela não pode criticar, ela não pode ofender aquele homem. Ela não pode machucar aquela pessoa. Se um menino diz que é menina, na escolinha dela... Eu tenho que ensinar pra ela que ela tem que deixar e respeitar a outra pessoa. Outra coisa é eu ensinar pra minha filha que isso é normal, que isso é correto, que ela pode seguir esse caminho, se ela quiser, ou outro tipo de coisa. Porque isso já entra num tipo de ética antropológica muito particular. Uhum. Existe um cenário cultural hoje que normalizou visões sobre sexualidade que são bem modernas, bem específicas da cultura atual e que cá entre nós não vai durar muito tempo. Tá? Toda essa cultura trans, isso é um negócio que não vai durar tanto tempo. Eu tenho plena convicção. As modas vêm e vão o tempo inteiro. É que eu acho que é uma questão, até por amigos trans que eu tenho, tudo mais, uma questão de existência, né? Acho que o pessoal que teve uma visibilidade talvez que tivesse muito apagada, né? Foi uma comunidade que foi muito apagada ao longo do tempo. E a gente tá falando talvez de uma coisa que é muito secular, que é a religião. Claro. E é difícil achar esse ponto de contato, né? É difícil achar o ponto dessa convivência. Acho que talvez o mais difícil, e até um equilíbrio difícil de ter, tipo assim, como é que a gente lida com a existência do Iago, os valores do Iago, com o valor de um amigo trans meu? Sim. Eu acredito em um pluralismo qualificado na sociedade. No sentido de que liberdade de convivência precisa existir sem concordância. Uhum. A concordância e a aprovação não é pré-requisito para a convivência pacífica. Então você pode, sei lá, odiar crente. Vamos colocar assim, odeio a religião. Acho que a religião é um mal para a sociedade. Ninguém deveria ser religioso. Ninguém tinha que ser crente. Mas eu conheço uma pessoa que é crente. Eu posso não respeitar a fé dela, mas eu preciso respeitar ela como um ser humano dotado de valor. Então veja, eu sou um pastor conservador, eu não sou esse pastor progressistão assim de tudo bem ser LGBT, tudo bem ser trans, crie seu filho sem gênero. Eu sou conservadorzaço. Tá lá na internet, todas as minhas opiniões estão dadas, né? Mas eu sou dos que vai dizer que, cara, a existência do outro é um valor em si mesmo. Talvez seja até meio kantiano isso, mas eu acho que é cristão. O valor do outro é um bem em si mesmo. É trans, é LGBT e odeia crente. Não importa, é um ser humano. E se é um ser humano, a existência dele tem que ser resguardada. Então, mas eu não preciso ser obrigado a concordar com os valores, com a ética, com a forma de enxergar a própria sexualidade. Eu não tenho que concordar com isso para valorizá-la como um ser humano. Então, eu tenho colegas que são LGBT, eu tenho colegas que são trans, colegas que são gays. E eu tenho um relacionamento tranquilo com eles. Normal, humano, porque é um ser humano. Se ele me perguntar, tu acha que tá tudo bem eu ser gay? Vou dizer, não. Eu acho que não. Eu acho que essa é uma deturpação da própria sexualidade. Por falar nisso, quero entrar no segundo ponto polêmico. Claro. Porque essa daqui é uma... Por enquanto tá tranquilo. Pro que você fala, Iago, tá tudo bem aqui. Acho que pros espinhos você já se enfiou? Já, me fez nos espinhos já. Mas o segredo, qual é que lhe deu o segredo pra entrar em muitas polêmicas? É só não ser maluco. Pô. Só.
É só não ser maluco. Você tá vivendo no país do hospício, Iago. Como é que você quer? Você não precisa nem ser muito inteligente, cara. É só não tá bebendo querosene, sei lá, rasgando dinheiro. Nossa, é muito cara. tranquilo, cara. Porque você entra num tema espinhoso, como esse, homossexualidade, LGBT e tal. Cara, é só não ser maluco, é só não odiar gay. Entendeu? Mas é difícil falar isso. É loucura, cara. É só não ser maluco. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Iago Martins. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado e vou deixar um outro corte que você também vai gostar. Valeu.